Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então a mais uma live de hoje. Hoje uma live muito especial, porque é a live no dia do aniversário do Estímulos do Saber, 19 de março. Estímulos do Saber comemora então 3 anos e hoje nós tivemos sorteio da cesta, né? A ganhadora da cesta foi a Preta. Então, estamos aqui já falando para vocês, tem vídeo postado aí, tá bom? E chegamos então a mais uma live. Estamos praticamente quase encerrando, né, as comemorações do aniversário do Estímulos do Saber. Agradeço imensamente a cada um de vocês que entrou aqui toda essa semana para participar com a gente. Foi muito produtivo, espero que para vocês também. E hoje nós temos uma profissional maravilhosa aqui para falar com a gente também, né? Nutricionista, estreando aqui pela primeira vez na página do Estímulos do Saber. Primeira vez que ela está aqui com a gente hoje, então espero que vocês também aproveitem bastante essa super profissional aí. Perguntem o que vocês precisarem, né? Lembrando do nosso tema de hoje, então que vocês fiquem bem à vontade. Aqui é um bate-papo gostoso onde tudo acontece. Vou convidar agora a nutricionista, a doutora Ana Lu, então, para que a gente possa iniciar. Preparem as perguntas, tá bom, pessoal? Porque nós vamos responder todas. E gratidão, mais uma vez, por estar nos apoiando nesse aniversário do Estímulos do Saber, por esses 3 anos aí de caminhadas juntas. Nós temos aí as nossas profissionais, né, que faz parte do Estímulos do Saber, a Sabrina, que é a psicóloga, a Tiara, que é a fono, temos também a Eva Marcelino, que é a professora de reforço psicopedagoga também especializada, né, no método de alfabetização das crianças. Então, fica aqui o nosso convite. Ah, e tem eu! Esqueci de mim. Tem eu também, que sou psicopedagoga, sou coach, né? Para que vocês possam nos visitar quando tudo esse problema de pandemia passar, mas a gente está online também. Se quiser entrar em contato com a gente no online, deixa recadinho aqui no direct do Estímulos que a gente responde você, tá bom? Então vamos lá, convidando aqui a Ana Lu, então, agora, neste momento, ela entrar. Espero que vocês tenham preparado as perguntinhas de vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando dessa semana aí também. Olá! Oi, Boa oi. noite, boa tarde. Boa tarde, boa Seja noite muito para todo mundo. Seja muito bem-vinda, tá bom? Ana Lu aqui na nossa página, Obrigada, nós do Kellen, pelo Estímulos do convite. Saber. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação e colaboração, né, com todos nós aqui neste momento. Então, fique à vontade, se apresente para nós, conte para nós sobre o que você faz, tá bom? Eu tô até nervosa porque hoje é o aniversário, né? Então, olha que honra estar aqui no dia de hoje. Então, parabéns por toda a equipe, né? Estímulos do Saber para você, que é idealizadora. É um prazer estar aqui nessa semana de lives contribuindo com várias outras profissionais que são fundamentais, né, para a educação infantil. Então, é uma honra estar aqui e poder contribuir com todo mundo. Então, boa noite, agradeço o convite novamente. E eu queria me apresentar, né? Não sei se alguns já me conhecem. Tá dando eco no meu som? Deixa eu tirar aqui. Tá me ouvindo bem, Kelly? Para mim tá tranquilo, tá bem. Pessoal, o som da Ana Lu tá bom? O som da Ana Lu tá dando eco. Então, às vezes, se retirar o Deixa eu. fone, Ana Lu, às Eu vezes vou, eu vou fica. trocar de fone, só um minutinho. Tá. Enquanto ela troca de fone, eu vou só fixar o tema aqui. Então, nosso tema de hoje é como evitar a seletividade alimentar. É tanto tema, né, que a gente tem que olhar um pouco. Cadê aqui para fixar? Ok, como evitar a seletividade alimentar, então. Tá dando eco, ok.
Agora eu vou chamar ela novamente, então, porque ela saiu. Peraí, cadê aqui? Só um minutinho, gente. Fica todo mundo à espera aqui, Ana Lu. Ok, vamos retornar então e vamos ver se agora vocês ficam observando o som para nos ajudando Oi, aqui do oi, outro lado. voltei. Tá melhor, gente? Pessoal, o Nunca deu som isso. da Ana Lu. Estou te Mas ouvindo. enfim, Para mim tá tranquilo. desculpa aí esse probleminha. Nunca deu problema com eco aqui, mas eu vou falando. É, eu sou nutricionista, né? Atendo principalmente o público materno e infantil. Estou em Jussara há pouco tempo, mudei para cá em agosto. Eu morei aqui na infância, agora estou de volta. E a minha abordagem é um pouquinho diferente, né? Eu trabalho muito a questão do comportamento alimentar. Então, ajuda as mães a terem uma relação positiva com a alimentação, né? Com o seu corpo também, e serem exemplo na alimentação das crianças. Eu acho que a melhor forma da gente ensinar, né, é através do exemplo. Então, eu sempre foco isso nos meus atendimentos. E a nutrição materno-infantil engloba tanto a gestante, né? A mulher que está ali no pós-parto, a amamentação, alimentação do bebê, alimentação infantil no geral, né? Então é a fase que eu trabalho, principalmente dentro dos primeiros 1.000 dias. Inclusive, na live da doutora Amanda falou, né, sobre os 1.000 dias. É bem o foco do meu atendimento, que é uma paixão para mim. E é um prazer falar aqui sobre esse tema, né, da seletividade alimentar, que é um tema bem complexo e que está, né, em alta. Infelizmente está crescendo muito as crianças mais seletivas, com recusa alimentar, e vamos abordar um pouquinho aí. Você Ana quer Lu, só trazer? um minutinho. Espera aí. Tem alguém falando que ainda está dando eco. Você quer que eu Pessoal, tire? vocês estão me ouvindo? E Ainda agora? está dando eco, é no meu ou no da Ana Lu? Às vezes, Gente, se o som estiver muito alto, é bom abaixar um pouquinho também. Vou e até agora, abaixar o gente? meu aqui também. Tirei o fone. Melhorou? Vou tirar o meu aqui também para ver se melhora. Melhorou, Agora pessoal? tá ok. Tudo bem, Mas deu então? para Podemos entender o que eu prosseguir? falei? Deu para ouvir? Caso não tenha dado para ouvir, se tiver ficado muito eco, a gente sai, retoma de novo e começa de novo, se for o caso, né? Pode ser, Pode ser? você que sabe. Pessoal, então, nos ajudem aí. Deu para ouvir o que a Ana Lu falou? Ou ficou muito ruim e não deu? Se tiver ficado muito ruim, a gente retoma e recomeça. Melhorou sim, ótimo, Só Sabrina, precisa. obrigada. Vamos lá. Então, ok. Então, você quer ir trazendo as perguntas? Ou eu posso Ótimo. contextualizar sobre o assunto? Pode, se você quiser começar contextualizando, pode começar. E também a gente tem algumas perguntinhas aqui que eu quero te fazer. Aí deixa a seu critério, do jeito que você achar Tá, melhor. então deixa eu contextualizar, né? Porque a seletividade alimentar, que é o tema que a gente trouxe, a gente precisa um pouquinho falar um pouco sobre o comer, né? O aprendizado do comer, que a gente começa, que é o bebê, né? Começa lá na introdução alimentar aos 6 meses. E hoje a gente sabe que a gente precisa aguardar aí o tempo de maturidade para esse bebê comer, então a gente precisa avaliar também os sinais de prontidão. Então a gente precisa avaliar individualmente se o bebê está sentando, né? Se o bebê consegue segurar o alimento. Então eu trouxe até aqui um alimento para estimular. Então se ele consegue segurar, levar à boca, são sinais de que o bebê, né, vai estar pronto para receber o alimento.
Mas o receber o alimento, a gente também precisa entender como que esse bebê vai aprender a comer. Então, tem muita gente que acha que o comer é instintivo, né, é automático, e não é. É uma habilidade desenvolvida, é uma habilidade que deve ser treinada. Então, eu gosto de falar que a introdução alimentar do bebê é um treinamento para comer, né? Então, se a gente espera que depois de 1 ano de idade, por exemplo, a criança, né, o bebê já esteja ali comendo de tudo, né, entre aspas, já esteja comendo sozinho, então a gente precisa que ele treine muito, muito, muito. Então a gente precisa o quê? Dar oportunidades para essa criança, para esse bebê aprender a comer, interagir com os alimentos, né, conhecer os alimentos, os sabores naturais. Então, esse aprendizado do comer, né, é uma habilidade, é um desenvolvimento que a gente precisa começar lá na introdução alimentar. Inclusive, começa antes um pouquinho, né, Kellen? Lá na amamentação já existe os estímulos de mastigação, né, o desenvolvimento oral, então a boquinha ali. Então, o bebê que é amamentado vai favorecer a mastigação lá na introdução alimentar, né? Então, tudo isso são estímulos que vai favorecer para que essa criança aprenda a comer, aprenda a mastigar, aprenda a deglutir, né? Tudo isso é um desenvolvimento, né? Já que você está sempre falando aí do desenvolvimento infantil, a gente tem que falar também dessa questão do comer. E a seletividade entra quando essa criança tem alguma dificuldade nesse aprendizado, né? Então, por algum motivo, ele não teve esse treinamento, ou esse treinamento foi ineficiente, né? Foi ineficaz. E a gente precisa investigar esses motivos, né? Essas razões, essas dificuldades. Então, o termo seletividade é um termo muito amplo, né? Então, a gente gosta de falar sobre as dificuldades alimentares, né? Então, quando o pai, quando a mãe relata que a criança está com alguma dificuldade, quer dizer que tem algum problema ali. E a gente precisa ouvir, investigar, e aí entra a questão do acompanhamento profissional, multiprofissional, né? Que aí entra fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, para a gente investigar isso. Mas até aí, como que eu vou saber se a criança está tendo um desenvolvimento ok, né? Esperado, ou se não, né? Então, o esperado, se a gente oferecer as oportunidades, se lá na introdução alimentar a gente já buscar informação, se atualizar, né? Porque uma coisa é a nossa alimentação quando foi lá na nossa infância, outra coisa é hoje, né? Então o BLW tá aí em alta, né? Virou moda porque a gente, né? A gente estranha muita novidade, a gente acaba tendo medo, estranhamento, então as famílias chegam já com muitas dúvidas, muitos medos, a gente precisa quebrar alguns tabus, né? Quebrar os mitos que existem muito também, acolher, né? Acolher a decisão de cada família, acolher essas dores, essas dificuldades e através da informação, da orientação, a gente vai estimulando para que essa mãe, principalmente, né? A mãe, o cuidador, esteja mais seguro para conduzir essa uma seletividade, né? Voltou? Tá me ouvindo? Ok. Eu tô te ouvindo tranquila. Tem uma pergunta aqui já, Ana Lu. A Camila, ela pergunta assim: eu estou amamentando ainda. Ele tem 1 ano e meio e ele está ficando muito seletivo para comer. Será que é o peito? Essa é uma dúvida muito comum, Camila. Mas, ó, até 1 ano de idade, o leite é o principal alimento. Então, a gente sabe que até 6 meses do bebê, a gente não deve oferecer nada além do leite materno, ou se for, né, se não for possível a amamentação, o leite é a fórmula infantil, adequada para a idade. Então, até 6 meses não deve dar água, né, chazinho, nem nada. E a partir dos 6 meses começar a introdução dos alimentos. Mas até 1 ano de idade, o que espera é que o bebê tenha uma aceitação alimentar gradativa. Então o bebê não começa aceitando tudo de um dia para o outro, né? Então tem esse desenvolvimento, esse aprendizado, esse treinamento que vai demandar um tempo. Cada bebê tem o seu tempo de aprendizagem.
e a gente precisa respeitar esse tempo. E então a gente fala que até 1 ano de idade, né, pela questão nutricional, o leite materno ou a fórmula vai estar ali suprindo as necessidades dele em primeiro lugar, mas os alimentos são complementares, não quer dizer que não tem que oferecer, né? Não quer dizer que pula refeições, não. É um momento que a gente vai estar atento à rotina alimentar, a gente vai estar iniciando as rotinas, os horários, a introdução dos alimentos nos horários adequados, as mamadas vão ficar espaçadas, né, para criar aí essa rotina das refeições. E até 1 ano de idade, a gente espera que esse bebê já tenha uma aceitação positiva, uma introdução alimentar já bem estabelecida, né? Mas cada caso é um caso. E essa questão da amamentação atrapalhar a aceitação, tem que avaliar, claro, de forma individualizada, né? Mas o que eu recomendo a partir de 1 ano, às vezes, a livre demanda não é tão indicada. Então, a gente precisa avaliar se de repente está em livre demanda, se essa livre demanda pode impactar um pouco a aceitação alimentar e se essa rotina, né, já está estabelecida. Então, não quer dizer que eu vou negar o peito, né? Então, eu, por exemplo, amamentei até 2 anos e 5 meses. Então, depois de 1 ano, não é que eu vou negar o peito, mas eu vou direcionar, vou orientar. Olha, agora é a hora do papá, né? A gente vai conversando, vai orientando. De repente, mama um pouquinho, mas aí vai para a refeição, né? Para não criar esse atrito também, né? As psicólogas podem falar melhor que eu, emocional, né? Para não ter essa relação negativa, né? Ai, minha mãe não quer me dar o mamar, então eu não quero comer também. Então essa questão da amamentação atrapalhar a aceitação pode acontecer, e aí a gente precisa avaliar essas questões individuais. Ele não pega fórmula e comia bem, agora está ficando seletivo. Eu vou aproveitar esse comentário da Camila para também já te fazer uma pergunta que eu acho que nesse comentário você também já vai responder, que é uma perguntinha que eu tive na caixinha de resposta, que é a seguinte: existe uma idade para ter seleção alimentar? Ótimo. Então, primeiro a gente vai falar da recusa, né? A recusa alimentar, ela pode acontecer em várias etapas. Lá na introdução alimentar ela vai acontecer, né? Porque o bebê ainda não entende que o alimento é para suprir, é para matar a fome, né? Vamos dizer assim. Então ele tem essa visão só do peito, do leite. Então até ele trazer transitar para o alimento, né, trazer essa visão de que o alimento vai suprir a necessidade de fome dele, é um desenvolvimento, é gradativo. Então, vai ter a recusa na introdução alimentar, que é esperado, né, no início, entre ali os 8 e 9 meses, tem um pico ali de recusa que acontece. Depois, entre 1 ano e 2 anos de idade, tem também a fase da recusa alimentar. E aí, Kellen, a dica, né, o pulo do gato, que faz a diferença total, né? Se a família sabe como conduzir ou não. Então, qual caminho eu vou seguir? Então, as mães que estão aí, a gente precisa trazer esse pensamento. Gente, eu estou segura? Se eu sei que essa recusa vai acontecer, como que eu posso me preparar para eu não arrancar meus cabelos e desesperar? Né? Porque eu sou mãe, eu sei que a gente fica doida, fica preocupada com a quantidade, né? Será que tá comendo o suficiente? Será que tá bem nutrido? Será que tá ganhando peso? Será que, né, a curva vai subir? O medo da tal da curva. E a gente precisa desmistificar um pouco isso. Então, a quantidade que o bebê vai ingerir, é só ele que vai determinar se a quantidade está ideal ou não. Da mesma forma que eu posso falar para você, Kellen, olha, essa quantidade para você tá ok, você já está satisfeita, não tem como eu dizer isso. Né? E você também não tem como falar, não, você tá com fome agora. Então, com o bebê também é da mesma forma. Claro que a mãe vai se conectar ali através, né, da rotina, vai entender os comportamentos, vai saber se aquele chorinho é de mamar, se é de sono, se é de fome, e aí a gente vai conduzindo. Mas a recusa, e aí é o que eu te falei, então depende qual caminho que eu vou seguir.
Se eu vou desesperar e aí fazer loucuras, né, começar as alternativas, né, de amassar, triturar, liquidificar, passar na peneira, que a gente vê, infelizmente, ainda que a gente não recomenda que aconteça, né? Então, oferecer de forma mais natural possível, porque as texturas são importantes, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Mas as texturas são importantes, esse estímulo é importante. Então, se eu sei que essa recusa pode acontecer, o que que eu posso fazer para minimizar essa recusa e minimizar os transtornos, né? As consequências depois. Então, se vai passar, por exemplo, no bebê da introdução alimentar, entre 8 e 9 meses, pode ter o pico de recusa. Se eu descabelar e ir para um caminho que não é legal, eu posso favorecer para que essa recusa aumente, agrave, né, gerando possivelmente lá na frente uma seletividade. Então depende muito de como a gente reage, né, o nosso comportamento. Então por isso que é importante a informação, a orientação. Então a gente precisa estar bem embasada, bem direcionada para não ir por um caminho que às vezes não vai ser o mais favorável, entendeu? E não sei se eu falei demais, mas essa questão de depois de 1 ano e 2 anos também tem essa fase e aí a gente precisa direcionar a criança, né? Não ceder algumas vezes, né? Tem a questão do não, a importância de falar não também, né? Então não é a criança que vai determinar o horário que vai comer, é a família. Por isso a importância da rotina alimentar, que é a rotina de horários, desde a introdução alimentar bem estabelecida. Ficou claro? Eu acredito que sim, eu entendi super bem. Acredito que a Camila também deve ter entendido. Qualquer coisa, Camila, estamos aqui. Tem uma perguntinha da Sabrina também aqui. Ela diz assim: Ana Lu, o contato do bebê com o alimento é importante? É fundamental. Eu acho que assim, não tem como a gente. Não tem como o bebê aprender se ele não treinar. Então ele precisa, né, tocar nos alimentos, ele precisa sentir as texturas. Então, para ele comer, inclusive eu recomendo que o bebê se autoalimente, né? Então o BLW tá aí para gerar essa questão da autonomia, né? Então o bebê precisa saber se autorregular. Então a quantidade, como eu disse, não tem como a gente, né, do externo determinar. Então o bebê vai levar a boca, o bebê vai entender até que ponto ele precisa comer. Então ele precisa sim pegar nos alimentos, sentir a textura, amassar. Então às vezes as mães reclamam da sujeira, da bagunça, né? Mas é importante, é fundamental que aconteça. Então se a bagunça não vier agora, por exemplo, no início da introdução alimentar, em algum momento ela vai vir. Porque em algum momento a gente vai querer que a criança coma sozinha, né? Então, quanto antes começar esse treinamento, esses estímulos, mais rápido a criança vai treinar e vai desenvolver. Travando? É igual andar e falar. Oi? Ah, voltou. Deu uma travadinha aqui, mas onde voltou. que travou, Kelly? Tá difícil. Não, mas já estava no finalzinho mesmo, quando você estava falando da textura, de pegar, do contato. Isso, então esse estímulo é importante. Então, comer, eu sempre falo, comer é muito mais do que engolir nutrientes. É muito mais do que uma quantidade para encher a barriguinha. O comer é uma habilidade que precisa ser treinada. Então, antes do bebê comer, que é, né, colocar na boca e engolir, ele precisa pegar, ele precisa sentir a textura, ele precisa entender as cores, ele vai aprender as cores também, a diferença, né? Então, até levar a boca, ele vai passar no cabelo, ele vai jogar no chão, porque ele não sabe que é um alimento, né? Ele vai achar que é um brinquedo novo. Então, é muito comum as crianças jogarem, né, fazer essa baguncinha, porque tá aprendendo, tá descobrindo um mundo novo da alimentação, um mundo lindo, que eu sou suspeita para falar, né? Então, a gente precisa dar essa oportunidade para a criança aprender, né? Ter uma relação positiva, uma relação boa com os alimentos, porque é assim que o bebê vai aprendendo a gostar de comer, né? Então não adianta a gente querer que a criança coma se ela não está interessada, se ela não está com fome. Então esses estímulos, né, que é importante também trazer o nome, é fundamental. É assim, o primeiro passo. Então sempre que chega alguém perguntar
falar, né, que a criança não tá comendo, a primeira coisa que eu falo, leva ela pra cozinha. Deixa ela pegar, brincar ali com os alimentos na fruteira, ajudar a escolher o cardápio, por exemplo, né? E eu já tô dando dicas. Essa baguncinha é linda, né, Sabrina? Eu sou louca. Eu tenho vários videozinhos da minha filha. Lá no meu Instagram também, compartilho direto os bebês que eu acompanho, porque a bagunça quer dizer que ele tá treinando. Então não adianta a gente querer que a criança aprenda a andar de bicicleta de um dia para o outro. Ela vai cair, ela vai esfolar o joelho, né? Ela vai sentir dificuldade, ela vai ficar frustrada, ela vai chorar. Da mesma forma com a alimentação, às vezes não vai ser perfeito como a gente espera. Então a expectativa da mãe, da família, a gente precisa alinhar. Porque se eu já vou no primeiro dia de introdução alimentar, já quero que o bebê coma o pratinho todo, perfeito, o pratinho todo colorido, eu vou frustrar. Você pode ficar tranquila que vai frustrar, porque, né, é um processo. Aproveitando, Ana Lu, que você já tocou aí, né, no método BLW, então tem uma pergunta aqui, o que que é o método, né, BLW? Para que ele serve? O que que é isso? Deixa eu só entender, quem tá aqui na live assistindo, se tá nessa fase de introdução alimentar, se tá nessa fase com dificuldade, qualquer coisa, manda aí pra eu saber a idade do bebê, só pra eu entender, né, o público. Então, o BLW é o ideal, né? A idealizadora, a estudiosa do BLW fala que o BLW é o ideal, mas a maternidade é real. Então, sim, não cabe para todas as famílias, não dá para todos os bebês, né? Praticarem ali a abordagem do BLW, porque a gente precisa avaliar cada caso. Mas o que significa? É uma sigla em inglês, eu não sou muito boa no inglês, mas significa Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê, entre aspas, né? Como se fosse o desmame guiado pelo bebê. Porque a introdução alimentar nada mais é do que o início do desmame, né? Então, o bebê vai começar a comer, né? Então, a partir do momento que ele melhora a aceitação alimentar, a mamada tem que ir regredindo, então é um processo. Então não adianta que eu tirar o peito para o bebê comer melhor, né? Que também tem esse mito. Não adianta eu tirar o peito para querer que o bebê coma mais. Não acontece, ele vai gerar um transtorno muito grande ali para ele. Pode ter queda do peso, sim, pode ter uma dificuldade na alimentação, porque até ele entender essa transição, né? Da fome, que o alimento vai matar a fome, é um processo. Então, o Baby Led Weaning, o BLW, nada mais é do que proporcionar autonomia para que o bebê coma sozinho. Ele vai se autoalimentar. Então, a gente não precisa colocar na boca, a gente não precisa amassar, a gente não precisa misturar os alimentos. Então, o ideal, né? Eu não sei, né? Se as mães aí já têm algum nível de entendimento sobre o BLW, mas o ideal é que a gente proporcione autonomia, né, que a autonomia respeite esse processo de desenvolvimento, respeite o bebê, né, respeite o tempo, né, que ele vai demorar ali na refeição, respeite essa evolução gradativa, porque se a gente for atropelar os processos, né, atropelar as etapas, pode gerar uma dificuldade lá na frente, né? Então a seletividade pode ser uma dificuldade que iniciou lá na introdução alimentar. Pode ser não, muito provavelmente é. Então a gente precisa investigar desde o histórico alimentar, lá na introdução alimentar, para ver qual foi a abordagem realizada. Então hoje a gente vê muitos casos que a criança de repente só comia papinha, amassada, às vezes triturada, às vezes liquidificada, então perde essa textura da alimentação. E aí, lá na fase de 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, tem dificuldade na mastigação e em aceitar alimentos mais durinhos. Então, por exemplo, uma cenoura ralada, a criança tem dificuldade ali de tolerar. Então, uma castanha, uma granola, né, os alimentos mais secos e durinhos, a criança tem mais dificuldade. E a gente precisa fazer todo um trabalho de estímulo, né, e desenvolver essa criança. Então, o BLW, os 3 pilares do BLW, só para finalizar. Então, é a autonomia, o respeito do processo e a confiança, que eu não falei, que é o principal. Confiar no bebê, confiar que o bebê é capaz de se autorregular, né? Então, o que é a autorregulação? Todos nós nascemos com a autorregulação inata. Então, a gente nasce com entendendo o sinal de fome e saciedade.
Então o bebê, quando vai... Se eu te falar demais, você me corta, tá, Kelly? Pode Se o bebê ficar. lá na amamentação, por exemplo, o bebê tá com fome, né? Ele quer mamar. Vai te dar um sinal de que ele quer o peito, ele quer mamar. Então, beleza, a gente pluga lá no peito, ele mama, 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 e ele vai dar o sinal de que ele não quer mais, então ele vai soltar o peito. Com a alimentação é da mesma forma. Mas o que que acontece? A gente quer controlar tudo, né? A gente, mãe, né, o cuidador, o responsável, o adulto, né, no geral, a gente quer controlar toda a situação. A gente acha que o bebezinho não tem essa capacidade, né? Tadinho, mas não, ele tem sim. Então a gente tem que confiar que ele saiba a fome. Quando ele está com fome, ele vai me dar o sinal. E aí eu preciso estar conectada e atenta a esse sinal. Então ele vai chorar, ele vai apontar, ele vai pedir, ele vai tentar roubar a comida da sua mão, né? Quem nunca? E aí esse é um sinal de que ele está com fome. E da mesma forma, o sinal de saciedade. Então, se a gente insistir, por exemplo, e ele virar o rostinho, for oferecer e ele bater a mãozinha, é um sinal de que ele não quer mais. E aí a gente precisa respeitar. Então, é confiar no bebê, respeitar o processo, né, de desenvolvimento e gerar autonomia. É o que eu mais recomendo, é o que eu fiz na minha filha, inclusive, e é o que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, porque a gente vê a evolução. É tão lindo acompanhar a evolução de cada dia, né, no processo da introdução alimentar, e lá na frente a gente tem muito mais chances de ter um sucesso na alimentação, né, muito mais garantido. Que ótimo. Bom, ainda dá tempo de mais uma pergunta aqui. É normal as crianças rejeitarem algum tipo de alimentação específica, como a carne ou feijão? Tem uma idade adequada para essa rejeição? Tipo, a mãe é que diz que a criança está com 4 anos e aí ela não come carne nem come feijão. Aos 4 anos, essa rejeição ela acontece? Existe alguma coisa, algum fundamento para isso ou não? Então, é a questão do desenvolvimento de novo. Mas antes de responder, eu quero trazer atenção, porque nunca é tarde, né, pra gente trazer essa atenção e esse olhar, pra gente reverter a situação. Seja bebê, seja 2 anos, seja 4 anos, seja adulto, né? Então a gente tem que buscar ter uma relação boa com os alimentos. Então, procurar o atendimento, o acompanhamento, né, o profissional para ver se tá tudo bem mesmo, se não tá, investigar. Então, aos 4 anos, será que começou aos 4 anos mesmo? Ou foi aos 4 anos que a gente teve esse despertar? Né, essa conexão, esse olhar para que, opa, então tá acontecendo alguma coisa? Então, investigar, né? Será que é uma questão de textura? Será que teve esse estímulo lá na infância, né? Desde o início da alimentação, teve esse estímulo da mastigação? Porque o bebê, claro, a gente precisa adequar o tempo de cozimento, né, o corte, né, então a gente não vai oferecer um alimento cru para o bebê, mas sempre a gente precisa ir evoluindo as texturas, né, não vai oferecer também para o bebê que não tem dentinho um alimento duro, porque ele vai ter mais dificuldade, né, então essa evolução, por exemplo, da carne, né, do cozimento da carne, a gente também precisa ter essa atenção. Então, uma carne que é mais dura, a criança vai demorar mais tempo para mastigar, às vezes vai cuspir, às vezes vai jogar fora, né? Então, isso precisa ser avaliado. Como que está sendo oferecido esse alimento, né? Qual que é a textura que a criança está tendo mais dificuldade, né? As carnes é muito comum, né? Então, é muito comum a gente ver as crianças recusarem ou cuspirem ou nem querer comer. Então, o ovo, por exemplo, tem mais fácil aceitação, porque é mais macio, mais fácil. E aí a gente vai desistir do alimento? Não. Eu sempre falo, a gente nunca pode desistir de um alimento. Então, às vezes, a gente muda a forma de preparo, né? Oferece mais cozidinho, de repente oferece maior, só que mais na panela de pressão, ou oferece uma carninha, né, mais desfiada, moída. E claro, são várias formas da gente desenvolver e avaliar se é o alimento ou se é a textura, né? Porque a seletividade a gente precisa ver qual que é o grau, quais são os porquês, né? Investigar a raiz do problema. Então não adianta eu falar, não, agora oferece só carne moída. Mas e aí? A criança seletiva vai ter vida social? Se ela, por exemplo, for num churrasco, ela vai conseguir comer?
né? Então, o social de uma criança com recusa, com seletividade, até a família, né? Tem dificuldade de viajar, de ir em eventos, em aniversário, porque tem que sempre levar uma opção separada da criança. Então, isso não é legal também, né? Tem que ter ampliar, né, tudo isso. A Camila faz um comentário, né? Por aqui eu tenho que dar a comida primeiro, sem mostrar a carne, senão ele só quer a carne. Aqui é o quiabo. Então, Se tiver quiabo no prato, é só quiabo. Aí depois ela vai dar moral para as outras coisas, né? Tem as preferências, então pode ser também uma criança que não gosta muito do sabor da carne, né? Mas a gente pode sempre estar oferecendo, pode sempre estar colocando ali no pratinho, mas não tem obrigação de gostar. Não tem obrigação de comer, a gente tem que controlar essa questão, né? De que não, tá no prato, tem que comer tudo, tem que rapar o prato, porque sim, eu que mando. Não, a gente tem que respeitar também o bebê. Mas claro, se a criança não comer, não vai precisar. Se ela não tá com fome para comer a refeição, ela não pode também estar com fome para comer outras alternativas, né? Os pacotinhos, a bolacha, a peta, né? Até a mamadeira depois. Não. Então a gente tem que direcionar também para a hora da refeição. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes com medo, né? Eu também. O maior medo era de que minha filha não comesse bem, não tivesse essa aceitação boa, né? Igual eu acho que de toda mãe. Então, mas o que eu preciso fazer para que na hora da refeição ela tenha essa atenção e tenha essa vontade de comer? Então, é estimular antes de sentar à mesa. Porque na mesa não pode ser um momento de guerra, né? De atrito, de um estresse, por exemplo. Porque a gente precisa buscar ali um momento prazeroso com a família. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas, né? Também. por isso que eu acho assim muito válido a gente falar que os pais são muito o reflexo, né? E isso, o reflexo não é só em uma forma, o reflexo em tudo. Então, às vezes os pais querem que o filho coma o quiabo. Vamos levar o quiabo, né? Que eu também amo quiabo. Às vezes a família quer, mas os próprios pais não comem o quiabo. Então, qual que é o interesse da criança em comer um quiabo? Então, a gente tem que perceber muito, a gente está indo na frutaria, o que a gente está trazendo para casa? Né? O que a gente está fazendo para melhorar isso com a criança? Então, às vezes o pai foca tanto no resultado ali, que uma coisa que a gente está falando em todas as lives também, no resultado ele tem que comer, ele tem que comer, ele tem que comer. Tá, mas qual é o processo que está sendo feito para ele chegar a comer? Como que tem sido essa introdução? E aí eu acho muito viável, né? Porque lá no consultório mesmo também eu tenho as comidinhas, eu tenho o livro, eu tenho a Lola, que eles amam de paixão também. Então a Lola, quando eu estou trabalhando alguma coisa sensorial ali com a comida para fazer um testezinho com a criança, ela sempre chega, né? E a Lola apresenta a comida, às vezes ela bota na boca aquela cara assim, mas depois acaba comendo, né? Mas assim, a vontade dela ali, tem a faquinha de plástico, ela mesma que pica, então é algo que dá para ela ter essa consistência. Então, é muito gratificante, né? E ao mesmo tempo também é uma aflição da gente, enquanto essa questão de terapeuta, chamar atenção para esse processo, né? Como eu estou fazendo esse processo? Será que o que eu estou fazendo no processo procede para que ele venha comer isso? Não é gerar culpa, né, Kellen? Não é a mãe se culpar, a família apontar o dedo que tá fazendo errado, o profissional. Não. É a gente trazer essa reflexão para que eles encontrem a resposta. Então, o que será que eu preciso fazer de diferente para que meu filho tenha um comportamento diferente na hora da refeição? Será que, né, na vida corrida eu tô tendo tempo para gerar uma conexão com ele ali no momento da refeição? Né? Eu tô estimulando, né, brincando, de repente fazendo um pratinho. A gente não tem muito tempo, mas o tempo que tem, a gente tem que estar em conexão. Não é comendo com o celular na mão, né? Não é comendo assistindo televisão, não é comendo no sofá, né? A gente ter esse exemplo também na mesa de comportamento, porque a motivação em comer tem que vir de dentro. Né? Então tem que ser uma motivação interna do bebê e da criança. Não adianta eu querer que a criança coma se ela não tá com vontade. Eu vou obrigar. E aí tudo que é obrigado
não é prazeroso, né? É desconfortável, é ruim, é negativo. E aí o que que eu tô reforçando? Que comer é ruim, né? Comer o chuchu, comer o verdinho, é obrigada a comer o alface. Só vai sair se comer o alface, o verdinho, o brócolis, né? Tem muita criança que tem pavor do brócolis, por quê? Né? Muito esse comportamento de obrigação. Então a gente precisa ter cuidado. Então, se eu quero que o meu filho coma o brócolis, vamos trazer ele para ajudar a fazer uma receita, a cortar, a lavar o brócolis com você para ele pegar, estar próximo, virar amigo, best friend do brócolis e sentir confiante e seguro, para em algum momento ele abrir essa oportunidade de colocar na boca. E aí, quando coloca na boca, a gente não precisa bater palma e soltar foguete, não, porque comer é natural. Comer não é automático, né? Comer todo mundo come. E ninguém fica aplaudindo um adulto que está comendo brócolis, né? Então, para a criança também não precisa ser. Claro, a gente pode reforçar de outras formas, né, o comportamento positivo, mas também não precisa reforçar o comportamento negativo, gerando um estresse ali, gerando castigo, né? Não, se não comer não vai ver televisão, né? Não é para usar alimento como recompensa e nem para, como é que fala? Para punir, né? Exatamente. A Sabrina diz assim: poucos minutos sem conexão faz muita diferença no desenvolvimento. Aí a Muito. Vanessa já vem logo abaixo e complementa, né? A hora da refeição precisa ser um momento de paz e prazer. Exatamente isso, gente. Eu ia falar para a Ana Lu dar umas dicas para a gente, mas vocês estão percebendo que a cada tópico que a gente fala, ela já traz a dica junto? Então, eu acho que nem a necessidade de eu falar, né, para você trazer dicas, porque a cada tópico a gente está vendo aí é tudo aquilo, né, que a gente precisa fazer em casa para que a gente reforce essa questão da comida. Mas eu dou Crianças que dica, são pode visuais seguir, gostam. porque eu falo muito, né, Kelly? Então, às vezes eu atropelo aí o assunto. Crianças que são visuais gostam de ver um prato bonito, comida separada. Tem também essa questão aí que a Vanessa trouxe pra gente. Obrigada, tá, Vanessa? A Vanessa é uma amiga, uma parceira também de São Paulo. E aí, assim, o que que acontece? A gente, às vezes, tem famílias que têm a mania de misturar comida, né? E já levar misturado para criança. Então, eu acredito que isso também possa trazer alguma repugnação para a criança, né? Isso. Não Então, sei. essa questão de não aceitar que encoste, não aceitar que misture, preciso saber o porquê também. Porque, por exemplo, hoje em dia tem pratinhos de todo tipo. Se a criança acostuma nos pratinhos que tem ali separado, às vezes em um outro momento que vai estar junto, ou de repente em algum momento a pessoa sirva, outra pessoa sirva e mistura, ela vai estranhar. Então, por isso que eu sempre recomendo, não tem um pratinho fixo. Use o prato da família, o talher da família normal, né, de casa. Então não precisa ter um prato separado só para criança, não tem que ter um cardápio separado só para o bebê, não tem que ter um horário da criança comer, não, é todo mundo junto. E misturar, né, a criança não vai sentir o sabor do feijão, ela não vai sentir o sabor do brócolis, ela não vai sentir o sabor do tomate. E aí, como que a gente avaliar o que que ela gosta, o que não, o que comeu, o que que não comeu também, né? Então, não é legal misturar tudo. Dependendo da idade, a gente pode estimular que ela se sirva, né, para gerar autonomia também. Exatamente. Você traz aí para nós, você tem alguma dica, ô Ana Lu, como a gente fazer? Eu sei que você já deu várias aqui hoje, né? Mas assim, como você fazer para evitar essa seletividade alimentar, principalmente assim, a criança ali por volta dos 3, 4 anos, eu não sei se é porque eu observei isso mais meus filhos dessa forma, anteriormente praticamente tem a fase que eles comem de tudo, né? É aquela fase que você está introduzindo, comem de tudo. Mas aí eles continuam comendo, mas de repente eles dão uma parada em alguma coisa. E às vezes para a Ótimo. gente voltar com essa alguma coisa é difícil. Porque assim, é muito assunto pra gente falar em uma hora, né, ô Kelly? Então, assim, a gente precisa ampliar. Mas é importante falar nisso que o apetite vai alterando.
Então, até os 2 anos, que é os primeiros 1.000 dias, é o momento que tem o crescimento acelerado. Então, ali o organismo está acelerado, então tem ali a questão nutricional, né? Gasto energético, necessidades nutricionais, mas também chega no ano, 2 anos, vai começar a desacelerar, né? Então, as necessidades vão mudando. Então, por exemplo, o leite, né, ali depois passa para ser depois de 1 ano, o leite vai ser complementar e a alimentação vai ser o principal alimento. Por isso que a gente precisa que a criança aprenda a comer até 1 ano de idade, para 1 ano de idade já ter uma aceitação boa, e aí o leite vai sendo diminuído gradativamente, né, para que depois ela consiga suprir as suas necessidades apenas com os alimentos. E aí, esse desenvolvimento, conforme a idade, cada fase tem as suas necessidades. Então, vai ter fase que a criança vai diminuir o pico de crescimento, vai começar a manter ali, né? Vai mais crescer do que engordar. Então, não quer dizer que eu preciso sempre colocar a mesma quantidade, a criança não vai ter a mesma fome sempre, é igual a gente. Né? Tem dia que a gente tá com mais fome, tem gente que tá com menos fome, depende da atividade do dia. Então, na quarentena, uma das preocupações maiores é a obesidade infantil. Né? Além da seletividade, tem o outro extremo, a obesidade, porque a gente quer que a criança coma a todo custo, mas ela não tá exercitando, não tá gastando mais. Então, isso aí, ó, tá, né, um descontrole. Então, da mesma forma que a gente tem um apetite alterado, né, cada dia tem um apetite, um nível de fome, a criança também tem. A gente tem que olhar para nossa criança, avaliar o dia, né, o porquê daquele apetite e respeitar. Ok. Ai, acho que travou, mas Desculpa. voltou. Então a gente precisa Então, respeitar esse apetite, respeitar essa quantidade que a criança vai determinar, né? E cada fase é uma fase. exatamente. Mas as dicas, né, que você Pessoal, pediu. As dicas rapidinho. Então, o que não fazer para a gente evitar a seletividade é obrigar a criança a comer, né, a qualquer custo. A gente precisa respeitar, né, ali e proporcionar um momento saudável, um momento prazeroso. Então, não esconder a comida, né, no meio do feijão, não triturar e misturar tudo para, pelo menos comeu. Não substituir as refeições por outras alternativas, né, por biscoito, uma peta, às vezes até mesmo a mamadeira, porque a gente tá, né, não tá incentivando ela a comer, a gente tá dando um substituto. Então não vai ser favorável também. Será que esse substituto vai ter a mesma composição nutricional do que a refeição? Dificilmente, né? Então, o lanche é a mesma coisa de substituir o jantar por um lanche. Não vai ser a mesma composição, a gente precisa olhar a nutrição também, né? E outra coisa é a questão da rotina da família, né? Será que a rotina da família é favorável para a aceitação da criança? Então, às vezes tem muita gente que não tem mais o hábito de jantar, né? Então, à noite, por exemplo, a família, os pais não jantam, comem o lanche ou pedem alguma coisa, mas para a criança o jantar faz muita diferença. Então, não vai ter janta hoje, vai tomar um leite só. O leite não vai suprir todas as necessidades nutricionais da criança. Então, todas as refeições a gente precisa estar atento aos grupos alimentares, que já também é um outro assunto, né? São vários pontos que a gente precisa avaliar. E aí, no atendimento, a gente avalia o histórico, avalia como é a rotina da família, né? Avalia se é essa recusa pontual ali da introdução alimentar ou se é já uma recusa, uma seletividade mais agravada. E aí, sim, fica mais difícil, entre aspas, mas mais desafiadora, mas sim a gente tem várias ferramentas para trabalhar e reverter o quanto antes melhor, né? Para a saúde dessa criança, para o crescimento. Ana Lu, e se alguém quiser, né, alguma mãe que está aqui, que eu já observei, e a Alessandra também está aqui dizendo aqui também é assim agora, deve ser da recusa alimentar, que eu estava dizendo no início, né? Como que faz para entrar em contato com você? Você atende onde? Aqui em Jussara, eu estava atendendo no Santa Clara, né, no Hospital Santa Clara e na Clínica Vitalis, mas por conta da pandemia, eu estou atendendo apenas online,
né, por questão de segurança, não só para mim, mas para as famílias também. Então, o nosso conselho liberou esse atendimento online, que é a mesma qualidade, o mesmo padrão, né? Porque o atendimento é muito mais do que pesar e medir, principalmente na abordagem que eu trabalho, a gente avalia o como está comendo, o porquê a criança está comendo ou o porquê não está comendo. Então, é uma investigação, né? Então, não tem obrigação de ir no consultório, a gente consegue fazer um atendimento online de qualidade, inclusive. E o meu meio de comunicação maior é o Instagram mesmo, né? Lá tem o link do meu WhatsApp, quem precisar me chamar no direct também, né? Se quiser dar um print da live e me marcar, vai ser um prazer te conhecer. E aí eu tenho um presentinho para quem assistiu, né? Dá um print, marca a gente, que aí eu vou estar aberta pra gente conversar, uma sessão bônus aí pra gente conhecer e eu poder ajudar com alguns pontos, né? Uma sessão de clareza aí para as famílias, para trazer uma clareza de o que pode estar acontecendo, o que eu posso melhorar, onde o que eu posso começar essa investigação, tá bom? Não é consulta, é uma sessão pra gente gerar essa clareza e poder ajudar de alguma forma para as famílias que eu sei que tá difícil, com essa pandemia intensifica, né? Na rotina das crianças. Então, a gente precisa trazer essa atenção de que a nutrição, a saúde, né, ela pode ser prevenida através da nutrição, né? Então, é um prazer ajudar, cuidar das famílias através da alimentação, né? Imunidade, aceitação alimentar, crescimento, ganho de peso adequado. Acabei de fazer meu print, gente. Quem não fez o print ainda, então faça, porque A ó, vida, é só dá um sorriso, tá Kelly. aqui. Sorriso! Tirei o print, X. X. Marquem a gente. Então, marquem, tá bom? Não esqueçam, assim, te agradeço, tá, Ana Lu? Você fez, né, Lu? Tem uma mãezinha aqui que ela tá, assim, louca para poder falar com você também, Ana Lu. Acho Me que logo em marca breve que a vocês vão gente se conversa falar. pelo direct, a gente combina, tá? É um prazer. Kellen, eu falo muito, então pode me chamar mais vezes. Às vezes não ficou claro, às vezes eu atropelei, conversei demais. Mas foi um prazer, uma honra falar aqui. É um assunto que realmente a gente precisa falar e ajudar as famílias aí ao máximo. E eu estou à disposição. Eu te agradeço, Ana Lu. Minha gratidão da noite de hoje, em pleno aniversário do Estímulos do Saber, todas nós, então, do Estímulos, agradecemos muito a sua presença aqui com a gente, tá bom? Adorei o presente também, fantástico. Mamães, eu sei que tem muitas mamães aqui, ó. Alessandra, Loana, Camila, vamos aproveitar, tem outras aqui que eu não lembro. A mãe Já que é do aniversário Zé hoje, né? Tá aí o Alfredo meu também está presente, minha aqui. contribuição. E vai ser um prazer conhecer as famílias e poder entrar aí na rotina de vocês e ajudar através da nutrição, que é o que eu amo fazer. Minha missão hoje é isso, é o que eu faço, tipo, 24 horas é o que eu penso. E é um prazer, principalmente porque a gente tá aqui pertinho, né, agora na região. E depois que tudo isso passar, a gente pode fazer eventos presenciais, se conhecer melhor, né? Eu quero ir lá no seu local, no Estímulo, para conhecer. E a gente pode fazer muitas coisas juntas, viu? Estou à disposição e me empolgada, ansiosa para tudo isso passar, né? Também estou de cá bastante. Muitos parabéns aqui. A Sabrina, né, que também é do Estímulo, está aqui dizendo que não é mamãe, mas é titia, esclareceu bastante. Então, assim, gente, marquem o Estímulos e marquem a Ana Lu, tá bom? Para que E compartilhem vocês a live, né? compartilhem Compartilhem bastante a a live live. com a outra mãe que às vezes não assistiu. Então, e se você tiver dúvidas sobre o brinquedo ideal que comprar para sua criança, tá? Você pode também me chamar no direct que a gente vai ter uma conversinha rápida para essa indicação de acordo com a idade da sua criança e a Ana Lu também aí com a alimentação. Mas, ó, não esquece do print e marcar, tá bom? Isso. Ana Vamos Lu, compartilhar gratidão. a informação. Nós te agradecemos. Compartilhem, gente, com quem vocês quiserem, tá bom? Depois eu vou subir a live pro YouTube também, para ficar assim, bem guardadinha. Então,
Gratidão a todos vocês. Obrigada, Ana Lu, de coração, pelo seu tempo. Eu sei que hoje é dia que você fica com a sua família, mas mesmo assim você tirou um tempinho para estar aqui, né? Imagina, E disposição. gratidão. Eu agradeço todo mundo que acompanhou as dúvidas, porque essa interação é muito importante, né? Porque às vezes o óbvio que é pra mim é uma dificuldade muito grande de outra pessoa. Então, por isso a gente compartilhando, a gente vai ajudando de forma de formiguinha, né? A gente vai contribuindo aí ao máximo de famílias. Ah, e lembrando que as meninas que estão aqui também, que são de São Paulo, como tudo com a Ana Lu está sendo online, então não tem problema, vocês podem fazer o vídeo da Olha aí, que mesma forma. incrível! Eu amo online, por isso, gente. Então, que ótimo. Gratidão, gente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela presença. Amanhã, às 14 horas da tarde, nós temos aqui a importância do brincar para a criança, tá bom? Então, não esqueça que amanhã, sábado, às 14 horas, tem mais live para vocês. Ana Lu, minha gratidão. Obrigada. Nós agradecemos, tá bom? Obrigada Beijo, aí. fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente, a todos vocês que estiveram presentes.